Capítulo 3 do livro Crescimento Ideal para a Vida Cristã. Capítulo 3, vamos abordar os vários tipos de cristão. Na igreja não é fácil perceber que há vários tipos de cristão. Há aqueles que possuem sede de Deus, buscam a graça e o conhecimento do Senhor, além de discernimento espiritual. Outros ficam em cima do muro, mudando de postura conforme a situação. E tem ainda os que são os bebês na fé. Como dissemos, tempos de igreja, infelizmente, não garantem maturidade espiritual a ninguém. A maturidade depende das experiências que cada cristão tem com o Senhor, do conhecimento que possui sobre Deus e sua vontade, e exige dedicação, consagração e obediência ao Senhor e à sua palavra. E é exatamente por isso que vemos muitas pessoas na igreja sem nenhum conhecimento profundo da palavra e sem uma real transformação de vida. Elas simplesmente estão ali cumprindo rituais, tradições religiosas, sem envolvimento real com Cristo. Isso é lamentável. Por isso que na Bíblia são mencionadas 4 tipos de cristãos: os meninos, os fracos, os carnais e os fortes. Conhecendo algumas características de cada tipo, podemos identificar-nos e perceber que mudanças são necessárias para que nos tornemos cristãos fortes, maduros e cheios do Espírito Santo. Os meninos na fé. Existem cristãos que crescem na graça, porém negligenciam seu conhecimento na palavra, e o resultado é que se tornam medrosos, supersticiosos e inconstantes. Esses são os cristãos meninos. Se, por exemplo, a janela da casa deles é fechada violentamente por causa da força do vento, isso é suficiente para pensarem que foi o demônio, então gritam, "Tá amarrado!" Aqueles que ainda são meninos na fé valorizam mais as experiências espirituais do que o conhecimento. Embora tenham muitos anos na igreja, continuam agindo como novos convertidos. Não sabem discernir o que é fantasia e o que é realidade, o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem, o que é o poder do Altíssimo e o que é a emoção, podendo ser enganados pela falta de conhecimento sobre o Senhor. Para evitar isso, em Efésios 4,14, o apóstolo Paulo exortou: "Aperfeiçoemo-nos na fé e no conhecimento de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente." Além de medrosos, os supersticiosos, os cristãos meninos, normalmente são inconstantes, instáveis. Ora, estão cheios de poder, ora estão fracos na fé. Ora estão aquecidos com o fogo do Espírito Santo, ora estão frios. Há momentos em que eles, no auge da espiritualidade, falam em línguas, profetizam a vitória. No entanto, em outras ocasiões estão deprimidos e desanimados. Por isso, têm dificuldades para progredir na fé e ficam ficando estagnados, Os meninos na fé necessitam de ajuda para crescer. Precisam alimentar-se com o leite da palavra, ou seja, com os ensinamentos elementares, para edificarem uma base sólida para a sua fé. Então, conseguirão assimilar outras revelações mais complexas. Foi exatamente isso que o escritor da carta de Hebreus constatou. "Vós fizeste negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino." Hebreus 5, do 11 ao 13. Note que o autor se dirigiu às pessoas que têm um bom tempo na igreja. Eles deveriam ser mestres se verdadeiramente ouvissem os ensinamentos de Cristo, e os colocassem em prática. No entanto, ainda precisam de leite, ou seja, carecem de compreender o básico da doutrina. Há quanto tempo você está na igreja? Faz quantos anos que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Como tem se comportado diante das frustrações e adversidades? Seu conhecimento sobre a palavra, sobre o Senhor e sua palavra tem aumentado gradativamente ou está estagnada? Você tem tido experiências com Deus ou tem seguido Cristo com base nas experiências dos outros? Tem participado ativamente da obra de Deus? Você não quer ser um cristão menino? Ou quer? Estude a palavra de Deus, procure compreender e assimilar as doutrinas elementares, frequente a escola bíblica dominical, leia a Bíblia, tenha amizade com cristãos maduros que podem orientá-lo e instruí-lo, cultive a fé e obedeça ao Senhor. Assim você crescerá de fé em fé e de glória em glória, amadurecerá e dará bons frutos, abençoando o reino de Deus. Os fracos na fé. Assim como os cristãos meninos, os fracos na fé não têm um conhecimento profundo sobre Deus e sua palavra, têm pouca consciência sobre a vontade do Senhor. Assim,
sua fé é instável. Eles ficam suscetíveis de serem enganados por ventos de doutrinas estranhas ao Evangelho e são emocional e psicologicamente frágeis. Por qualquer besteira ficam escandalizados. Em 1 Coríntios 8, versículos 7 ao 10, Paulo mencionou alguma dessas características dos fracos na fé. Nem em todos há conhecimentos, porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O cristão espiritualmente fraco é muito vulnerável às investidas satânicas, devido à sua falta de conhecimento sobre Deus e sua palavra, e a sua consciência fraca, que se escandaliza facilmente e pode induzi-lo ao erro e ao pecado. Logo, o fraco na fé não costuma praticar a palavra de Deus, e a sua casa não resiste aos ventos, à tempestade e à chuva, porque está edificada sobre a areia. Isso está escrito em Mateus 7, do 26 a 27. Uma das causas de as pessoas enfraquecer e adoecer na fé é ela continuar no pecado depois de ter tido um encontro com Cristo, ou aprender seus ensinamentos, mas não os praticar. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11, versículo 28 e 30, quando ensina sobre a Santa Ceia. Aí ele fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Apesar de toda a dificuldade que os fracos na fé apresentam, Paulo recomendou: vede que essa liberdade em Cristo não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, receio, não em contendas sobre dúvidas. Quem és tu que julgais o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Mas está firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Romanos 14, versículo 1 e 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, versículo 1. Se você é fraco na fé, peça ao Senhor para fortalecê-lo com seu espírito. E na palavra, aprofunde-se no conhecimento bíblico. Tenha uma vida de oração, de jejum, busque discernimento espiritual e sabedoria que somente o Pai pode proporcionar-lhe. Se você é forte, ajude os fracos, orando com eles, ajudando-os a caminhar e fortalecendo-se, suportando-os em amor e não lhe dando nenhum tipo de escândalo. Os carnais. Paulo advertiu a igreja em Coríntios, falando o seguinte: eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como os carnais, como os meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnes. Pois, havendo dentre vós igreja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3. O apóstolo Paulo chamou a atenção para a falta de crescimento espiritual daqueles irmãos em Cristo, que ainda nutriam inveja, contendas, dissensões entre eles, e revelavam não ter um profundo conhecimento sobre o Senhor, que ainda estava sendo guiados pela carne e não pelo Espírito. Paulo assimilou a diferença entre os cristãos carnais e os espirituais, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 5 ao 8. Os cristãos carnais costumam racionalizar todas as coisas, dificilmente creem nas experiências espirituais. Eles não conseguem discernir, por exemplo, o emocional do espiritual. Para eles, qualquer manifestação espiritual, uma profecia, uma revelação ou um milagre, é crendice. Eles costumam deixar-se dirigir apenas pelo próprio intelecto e fazer tudo para satisfazer sua carnalidade. Estão habituados aos conceitos humanos e ao estilo de vida mundano, portanto, não passarão por uma profunda transformação espiritual. Logo, representam um perigo para os cristãos, meninos e os fracos na fé, podendo influenciá-los e doutriná-los de acordo com suas concepções distorcidas do Evangelho. Exatamente por isso, Paulo advertiu os cristãos em Colossenses: ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu,
estando debalde inchado da sua carnal compreensão, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículos 18 e 23. Os cristãos carnais precisam reconhecer que confiam em si, em seu próprio intelecto, que no Senhor, dispondo-se a mudar de atitude. Precisam encher-se do conhecimento sobre Deus e a palavra de verdade. Necessitam submeter-se ao Espírito Santo, a fim de serem regenerados e genuínos, guiados por Deus, Só assim serão cristãos genuínos e maduros espiritualmente. Os fortes na fé. O cristão forte na fé está bem alicerçado na palavra de Deus. Ele possui uma vida de comunhão com Deus, pautada na oração e na lei do Altíssimo. Por isso, dificilmente é influenciado pelo mal. Deixa-se enganar por falsos ensinamentos ou fica escandalizado pelas fraquezas alheias. Ele é sal e luz em sua casa, em seu trabalho e em seu local de estudo. Os cristãos fortes não se deixam bater nem esmorecer diante das adversidades. Eles conseguem glorificar o Senhor em meias tribulações, pois conhecem de fato o Deus que o serve. Sabem que o Criador está no controle de todas as coisas, que as tribulações são necessárias para o crescimento espiritual, que o Todo-Poderoso não compara os seus, nem permite adversidade que não sejam capazes de suportar. Ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Salmos 30, versículo 5. Tem certeza de que o Senhor proverá o escape e saída de que necessitam. Eles têm consciência de que coisas ruins acontecem na vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, mas que o Senhor sustenta os justos. Independente das circunstâncias, os fortes na fé servem a Deus de coração. Eles, como Paulo, são capazes de dizer: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído de tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Filipenses 4, versículo 12. Outra característica dos fortes na fé é não buscarem seus próprios interesses. Pelo contrário, eles são instruídos a promover o bem-estar dos outros. Seu foco está em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não buscam agradar a si mesmos. Antes, estão dispostos a servir e a contribuir com amor para o engrandecimento do reino de Deus neste mundo. Logo, não brigam, porém, por cargos na igreja. Além disso, os fortes na fé são maduros. Estão, mesmo quando são ofendidos, mal interpretados ou injustiçados. Mesmo estando com a razão, costumam sofrer o dano, pedir perdão ao irmão que os ofendeu e buscar reconciliação. Eles se humilham para não perder o irmão que é fraco na fé e para promover o amor e a justiça, que são as bases do reino de Deus. Os fortes na fé têm consciência que absolutamente nada os separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, como observou Paulo em Romanos 8. Vejamos, pois, no próximo capítulo, como se tornar um cristão forte e maduro, quais são os fatores que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Esse foi mais um capítulo do audiobook, que a gente tem só mais um capítulo, que é o último, que é o quarto, para a gente terminar esse bloco desse livro. Espero que você tenha gostado e tenha me acompanhado até aqui. Deixe seus comentários. E é isso, vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau, pessoal.